Hoje nós vamos falar sobre um outro mito, talvez para alguns, tanto que estão aqui presentes, quanto para os que estão assistindo ou irão assistir através da internet, bastante importante, mas eu ainda considero um mito que é algo de menor importância comparado a outros mitos que nós vamos ver a partir de amanhã. Eu não vou dizer qual é o mito que nós vamos falar amanhã, mas amanhã você não pode perder. Okay? É algo que realmente afeta a sua família, a sua experiência cristã. Então façam planos de estar aqui amanhã. Okay? Hoje nós vamos falar sobre o mito da oração sempre de joelhos. Notem que eu coloquei logo no título a palavra sempre, toda em maiúscula, só para certificar que de forma alguma eu irei falar qualquer coisa que seja contra a oração de joelhos. Okay? E como eu disse aos irmãos, a minha intenção é elevar as normas. E é isso que nós vamos fazer agora. Okay? Este mito ele entrou dentro do Adventismo devido a uma citação da irmã White. Existem outras que ela fala sobre a oração de joelhos, mas existe uma que eu acredito ser a mais forte, que ela foi mais direta e incisiva sobre a oração de joelhos, e este texto tem sido utilizado por muitos como a razão de orar sempre de joelhos, ok? Ela diz, onde nossos irmãos obtiveram a ideia de que devem ficar em pé enquanto estão orando a Deus, um que tinha sido educado por cerca de 5 anos em Battle Creek foi solicitado a dirigir a oração antes de Ellen White falar ao povo. E aí continua dizendo, mas quando o contemplei ereto, em pé, enquanto seus lábios estavam para se abrir em oração a Deus, minha alma agitou-se dentro de mim para reprová-lo abertamente, em público. Chamando-o pelo nome, eu disse, abaixe-se sobre os seus joelhos. Esta é a posição própria. Qual é a próxima palavra? Sempre, ok? Então este texto ele não pode ser ignorado. Ele existe, faz parte da mensagem que Deus deu através do ministério de Ellen White. E nós iremos mais adiante na mensagem entender esse texto corretamente, ok? Mas vamos prosseguir em nossa mensagem. Talvez alguns nem saibam, mas essa questão da oração sempre de joelhos, ou pelo menos a oração de joelhos em adoração formal, tem sido motivo de controvérsia no Adventismo desde a época da irmã White, principalmente depois que ela faleceu, e segue até os dias de hoje, e chegou a ponto de até mesmo grupos se desfazerem devido a este ponto. Ou não somente esse ponto, mas sendo um dos pontos principais. Alguns irmãos são mais contidos, outros são mais intolerantes quanto àqueles que não seguem o que eles acreditam ser o correto a fazer, baseado no espírito de profecia. Mas nós não estamos aqui para julgar motivações e intenções. Nós sabemos e devemos, pelo menos, ter a perspectiva que todos querem fazer o melhor para Deus. Okay? Então, o nosso propósito nesta manhã não é saber se é certo ou se é errado, orar sempre de joelhos ou não. É claro que nós vamos descobrir isso no estudo, mas o nosso objetivo é elevar o padrão de se aproximar de Deus, da oração. Essa é a minha intenção. Eu não quero chegar aqui para vocês essa manhã simplesmente para vocês saírem dizendo, então eu não preciso orar sempre de joelhos, eu preciso orar sempre de joelhos. Isso é uma mente pequena demais. Eu não quero que vocês saiam com essa impressão desse sermão, ok? Nós queremos exaltar o Criador, porque a oração é a forma que nós nos relacionamos com Deus, a forma que nós nos comunicamos com Deus, a forma que nós adoramos a Deus. Então nós precisamos saber fazer isso da melhor forma, ok?
Vamos tentar responder as seguintes perguntas. Pergunta número 1, qual é a posição mais apropriada para a oração? Não coloquei a palavra sempre, mas a mais apropriada. Devemos orar sempre de joelhos? Isto não implica somente um ambiente de adoração formal, mas talvez para a refeição, talvez para sair para um passeio, e você quer pedir a proteção de Deus. Número 3, devemos orar sempre de joelhos em um culto formal, porque alguns aderem o mito que toda oração é de joelhos, outros somente na casa de adoração ou em um culto formal deve ser de joelhos. Então, por isso que eu coloquei duas perguntas distintas. Número 4, como resolver a aparente contradição? Porque nós vimos na primeira citação que a irmã White deixou claro que a oração deveria ser de joelhos. Quão frequente ela falou? Sempre. Ok? Continuando. Qual é o princípio universal que podemos aplicar em qualquer oração? Existe um ensinamento que Deus, em todos os seus escritos, tanto na Bíblia e no Espírito de Profecia, ele mostra qual é o princípio universal por detrás quando nós oramos a Deus. E a última, quando é ou não apropriado orar de joelhos? Ok? Eu vou dar alguns exemplos e nós vamos poder avaliar se realmente é apropriado ou não, baseado no conteúdo que nós vamos estudar. Então vamos começar com a pergunta número 1. Qual é a posição mais apropriada para orarmos a Deus? Vamos abrir a nossa Bíblia em Daniel capítulo 6, verso 10. E eu quero dizer logo para os irmãos, o estudo que nós estamos fazendo é exaustivo, ok? Bastante versos, bastante passagens do Espírito de Profecia, e eu gostaria que você ficasse do início ao fim. Faz uma força aí, ok? Ainda que você esteja cansado, porque eu vou compartilhar bastante informação com você, tente ficar do início ao fim, ok? Senão você vai perder a linha de raciocínio. E é bem importante para nós. Daniel capítulo 6, no verso 10, nós vemos como era o devocional de Daniel, suas orações particulares. E ali diz no verso 10, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de que forma? De joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também ele fazia quantas vezes antes? Antes costumava fazer, ou seja, era a prática de Daniel adorar a Deus de forma particular em seus cultos de joelhos. Vamos agora abrir em Salmos capítulo 95, versos 6 e 7, ok? Salmo 95, o verso 6 e 7, Davi também ensinou sobre a oração. E ele colocou aqui que a oração no culto congregacional deveria ser realizada de joelhos. Okay? Vamos ler isso em Salmo 95, verso 6 e o verso 7 diz assim: Ó, vinde, adoremos e façamos o quê quando nós nos congregarmos para adorar a Deus? Exatamente, nós devemos nos prostrar, e continua o versículo, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, ovelhas da sua mão, se hoje ouvirdes a sua voz. Podemos parar por aqui? Então, quando Davi falou sobre a oração congregacional, ele fez um apelo para que nós nos ajoelhemos perante Deus, porque Ele é o nosso Criador. Vamos agora em 1 Reis, ok? 1 Reis, capítulo 8. Nós vamos ver aqui a dedicação do templo que Salomão construiu a Deus, ok? Nós vamos ver a oração de Salomão. No capítulo 8, nós vamos começar no versículo 22. E depois tem uma oração extensa, poderosa e bonita, digna de aprendizado de como se aproximar de Deus. Em 1 Reis, capítulo 8, no verso 22, está escrito assim: E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, ou seja, eles haviam construído o templo de Deus e ele agora diante do altar, diante da presença de Deus, na presença de
toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos para os céus. E aí nós vemos a oração até o verso 54. Pula comigo para o verso 54. E nós vamos ver em que posição ele estava quando ele orou. Diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de que forma ele estava? De joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor. Então você vê aqui que era uma adoração pública, de dedicação no templo, diante do altar, e ele estava ajoelhado. Mostrando a sua reverência, seu respeito à santidade de Deus. Vamos ver alguns textos agora no Novo Testamento. Lucas capítulo 22, vamos abrir a nossa Bíblia lá. Em Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, verso 41. Sabemos que Jesus é o nosso o quê? Modelo, ok? Vamos ver de que forma Jesus também orava. Em Lucas 22, no verso 41, nos mostra a posição que ele estava em oração no Getsêmani. Capítulo 22, verso 41, a Bíblia diz: e apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de, qual posição? Joelhos, orava. Então nós vemos que o nosso próprio mestre, quando ele se colocava na presença do Pai, aqui no caso em suas orações particulares, estava ajoelhado diante de Deus. Vamos agora a Atos capítulo 7, verso 60. Atos capítulo 7, verso 60. O que nós vamos ver aqui é a oração de Estevão, quando ele estava para morrer, ele ia ser apedrejado. Estava, na verdade, sendo apedrejado. E ele decide fazer uma última oração de entrega à vida a Deus, porque ele sentiu que perderia sua vida por amor de Deus, por amor de Jesus. E eu quero que vocês vejam a posição que ele estava quando ele ofereceu essa última oração. Em Atos capítulo 7, verso 60, a Bíblia diz: e pondo-se de qual posição? Joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu ou morreu. Em um outro versículo que eu gostaria de ver com os irmãos, também no Novo Testamento, Filipenses capítulo 2, talvez alguns possam não considerar uma oração, mas no mínimo é um reconhecimento da grandeza de Deus, da sua majestade, de quem Ele realmente é. Nós vamos ver o que acontecerá depois do milênio, quando os ímpios ressuscitarem, os anjos maus instigarem os ímpios contra a cidade santa e o Deus Todo-Poderoso, e Deus revelar as intenções do coração de todos. Até mesmo Satanás reconhecerá que Deus é soberano e é justo. Eu quero que você veja em que posição os ímpios, até mesmo os ímpios, reconhecem a soberania de Deus. Em Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11, está escrito: por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus, verso 10, se dobre o quê? Todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Okay? Então nós vemos que os próprios ímpios, quando diante da presença de Deus, e quando eles percebem que Deus é justo, eles são constrangidos a se ajoelharem e a confessarem da grandeza de Deus e de Jesus, de joelhos. E o espírito de profecia? O que tem a dizer sobre a posição mais apropriada para orarmos a Deus? Está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 312. Inclinar-se quando em oração a Deus é a posição, o que é que diz lá? Correta a tomar. Este ato de adoração foi requerido dos 3 cativos hebreus em Babilônia, quando eles estavam diante da estátua de Nabucodonosor. Queria que eles se ajoelhassem, mas o que diz ali? Mas tal ato era uma homenagem a ser prestada unicamente a Deus, o soberano do mundo, o governador do universo. Então,
nós devemos levar estas passagens da Bíblia e do Espírito de Profecia em consideração, que quando nós nos aproximarmos de Deus, devemos nos prostrar diante da sua presença. Tanto na oração particular, quanto também na adoração pública. Vamos continuar agora. Uma outra citação antes de passarmos para a próxima pergunta. Diz assim, tanto no culto público quanto no particular é nosso privilégio pôr-nos em que posição, gente? Joelhos diante do Senhor quando oferecemos nossas petições. Jesus, nosso exemplo, de joelhos orava. Lucas 22, verso 41, que nós lemos há pouco. Ok? Agora, isso nos leva para a próxima pergunta. Eu creio que não haja dúvida na mente dos irmãos que a posição mais apropriada para se orar, falar com Deus, é de joelhos. Ok? Mostrando reverência, mostrando nosso reconhecimento que Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, Todo-Poderoso, e nós devemos nos prostrar diante dEle. Devemos orar sempre de joelhos. Embora seja a posição mais apropriada, existem exceções quando nós orarmos a Deus na posição que estamos. Vamos dar uma olhada em versos bíblicos para depois ir no Espírito de Profecia. Em 2 Crônicas, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Crônicas. No capítulo 20, ok? 2 Crônicas, capítulo 20. Nós vamos ver aqui que antes da guerra de Judá contra Moabe e Amon, Jeosafá, que era rei de Judá, ele convocou o povo para orar ao Senhor. E tanto ele quanto o povo oraram em uma posição que não era de joelhos. Eu quero que vocês vejam em 2 Crônicas, capítulos 20, versos 5, 6, e depois nós vamos pular para o verso 13. Diz assim, no verso 5, e pôs-se Jeosafá, em que posição que ele se colocou? Em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse, Senhor, ele está se dirigindo a Deus. Em que posição ele estava? Em pé. Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. E aí continua a oração, mas das palavras que nós lemos até agora, vocês acham que Jeosafá reconhece o poder de Deus, a majestade de Deus, sim ou não? Ele diz claramente no verso que reconhece isso. Que as suas perguntas são, na verdade, afirmativas. E agora nós podemos pular para o versículo 13, que diz assim, e todo o Judá estava em que posição? Em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, quando ele proferiu essa oração, ok? Vamos a um outro versículo bíblico, agora em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7, vamos retroceder um pouco em nossa Bíblia. 2 Samuel, capítulo 7, o que nós vamos ver é Davi, em uma ocasião que ele orou ao Senhor, e ele não estava de joelhos. Vamos ver em que posição ele estava. Ele nem mesmo estava em pé, neste caso. Uma posição diferente. No capítulo 7, no verso 18, para aqueles que usam a Bíblia trinitariana, você vai perceber que a tradução não favoreceu. Então eu vou mostrar duas outras traduções, além daquela que eu estou utilizando aqui no púlpito. No capítulo 7, de 2 Samuel, verso 18, diz, então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse, quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Na minha tradução não indica a posição que ele estava quando ele ofereceu essa oração a Deus. Então eu vou utilizar primeiro a tradução Novo Mundo, mas se você não se sente por alguma razão confortável com essa tradução, eu vou utilizar também a King James, a versão King James. Eu acho que ninguém teria problema com a versão King James aqui, né? Diz assim, a tradução Novo Mundo,
Então entrou o rei Davi, e o que diz lá? Sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Jeová? E que é a minha casa para me teres trazido até aqui? Então, quando Davi orou, ele estava em que posição? Assentado. Deixa eu me fazer uma correção. O PowerPoint está certo, ok? É a versão João Ferreira de Almeida atualizada que eu queria utilizar para este versículo. Agora, para o próximo versículo, Marcos capítulo 11. Vamos a Marcos capítulo 11. Ok? Não é a corrigida e fiel ao texto original, ok? Tem várias, ok? Da João Ferreira de Almeida. Vamos ao livro de Marcos capítulo 11. E é neste versículo que eu vou mostrar a tradução da Novo Mundo e depois da King James, ok? Em Marcos, capítulo 11, vamos abrir a nossa Bíblia lá. No verso 25, Jesus, ele vai falar sobre a posição da oração. E nós vamos ver que a descrição que ele dá é em pé. Em Marcos, capítulo 11, no verso 25, e eu vou estar utilizando aqui no slide a versão da Novo Mundo, a tradução Novo Mundo, que diz da seguinte forma: E quando estiveres orando, e o que diz mais? Em pé, perdoai o que tiverdes contra o outro, a fim de que o vosso Pai que está nos céus também vos perdoe as vossas falhas. Okay? Isso é o próprio Jesus falando nesse versículo. King James Version, do mesmo versículo diz: E quando vos puserdes, de que forma? De pé para orar, perdoai se tiverdes algum ressentimento, e aí por aí vai. Então, quando Jesus ele ensina sobre o nosso relacionamento com o próximo, e quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos nos colocar em pé, ok? Não seria errado. E também não seria errado nos colocarmos de joelhos e pedir para que Deus cure qualquer ressentimento que nós tenhamos em nosso coração, ok? Então vamos continuar. E o espírito de profecia é consistente com o que nós lemos no Velho Testamento e no Novo Testamento? Vamos ver alguns textos. No desejado de todas as nações, aqui não é uma adoração pública. Vocês devem se lembrar da história em que Lázaro foi ressuscitado. E eu quero que vocês vejam em que posição Jesus estava quando ele orou antes de ressuscitar Lázaro. Diz no Desejado de Todas as Nações, na página 535, Cristo, sereno, se achava em qual posição? Em pé, ante a tumba, paira sobre todos os presentes, aqui está o ponto importante, uma santa solenidade. Cristo se aproxima do sepulcro, erguendo os olhos ao céu, diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Então, nesta oração, que não era uma adoração formal, Jesus oferece em pé. Agora, em Ciência do Bom Viver, na página 511, Armand White diz assim: para orar não é necessário que estejais de que forma? Sempre prostrados de joelhos. Cultivai o hábito de falar com o Salvador. Quando sós, no caso de Daniel, ele orou de joelhos, quando sós, mas não é necessário em todas as ocasiões. Quando estáis caminhando e quando ocupados com os trabalhos diários, ok? Ou seja, é mais importante estar em constante comunicação com Deus do que deixar de estar em constante comunicação com Deus, porque a ocasião não permite que você se ajoelhe, como orar dentro do carro ou orar quando você estiver resolvendo algum problema e você está enfrentando uma dificuldade e aí você precisa daquele momento com Deus para pedir sabedoria. Não é sempre necessário se colocar de joelhos para oferecermos oração a Deus, tanto a sós quanto também em público. Ok? Então vamos passar para o próximo ponto. Também eu tive o trabalho de pesquisar como era a oração na casa da irmã White, quando ela se colocava à mesa para as refeições. Essa senhora que vocês estão vendo aqui, Grace Jacks, ela é filha de William
White, neta da irmã White, e ela era uma testemunha ocular das orações para as refeições na casa de sua avó. Ela viveu em 1900 até 1995. O que eu queria dizer para os irmãos foi que ela viveu até 15 anos com Ellen White, frequentando a casa da sua avó. Ellen White morrendo em 1915, então ela declara ter memórias claras. Não é eu acho, parece, tem uma vaga lembrança. Não, ela já estava crescida e ela se lembra claramente. E ela declara que na casa da sua avó, para as refeições, eles simplesmente curvavam as frontes para pedir graças pelo alimento e não se colocavam de joelhos. Vamos seguir para o próximo ponto agora. Devemos orar sempre de joelhos em um culto formal. E eu acredito que este ponto é bastante interessante para a maioria de nós, se nós temos essa prática ou não, porque é importante nós sabermos. Agora vamos falar especificamente no culto com uma congregação, por exemplo, como essa, ou na igreja, ou em um evangelismo, um culto formal que nós prestamos a Deus. Eu tenho algumas citações do Espírito de Profecia, mas antes disso, eu gostaria de levá-los à Bíblia primeiro, porque a própria irmã White diz, a única razão que nós realmente precisamos do seu ministério é porque nós temos falhado de estudar a Bíblia da forma que deveríamos. Olha só o que ela diz em Lucas. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Lucas capítulo 18, estamos falando na oração lá no templo, no culto a Deus na igreja, formal, pública, ok? Em Lucas capítulo 18, do verso 10 a 14, Jesus, ele ensina uma parábola, e na parábola ele menciona até mesmo a posição que se deveria orar. Não que Jesus está aqui estabelecendo uma regra, mas ele vê como não sendo um problema orar na posição em pé no templo. Vamos começar no verso 10 e 14. Talvez alguns vão dizer, mas esse era o fariseu, não era recomendado, né? Olha só o que diz no verso 10. 2 homens subiram aonde que eles foram? Ao templo, ou seja, eles foram para a igreja, ok? Continuando, para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, qual era a posição do fariseu? Estando em pé, orava consigo desta maneira, ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em qual posição? Em pé. Veja que não era somente o fariseu que orava em pé, mas o publicano também estava em pé no templo, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mostrava contrição, mostrava o reconhecimento da soberania de Deus, da santidade dele, um espírito de devoção e reverência, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu o quê? Justificado. Então, quando Jesus ensina por meio de parábola, sobre a oração que Deus aceita, nós vemos que Deus aceitou a oração de um coração contrito, quebrantado, reverente, ainda que ele estava em qual posição? Em pé. Ok? Um outro fator agora é os textos da irmã White. Existem vários textos da forma que ela orou, da posição que ela orou em público, okay? Em uma adoração formal. Eu vou compartilhar somente 4, mas existem vários. Okay? O primeiro deles foi Ellen White relembrando, ela escrevendo, okay? E ela começa, ao escrever, relembrar como foi o apelo que ela fez na igreja de Ashfield, em Sydney, na Austrália, okay? Em 1896. Okay? Vamos ver o que ela escreveu sobre
aquela experiência que ela teve da sua pregação, do seu apelo, da forma que a oração foi feita. Diz assim: convidei todos quantos quisessem, isso ela relatando o que aconteceu, entregar-se a Deus em concerto sagrado e servi-lo de todo o coração, a que se levantassem. Então ela faz o apelo para quem queria fazer esse comprometimento, esse concerto com Deus. A casa estava cheia e quase todos se ergueram. Achava-se presente uma porção de pessoas não pertencentes à nossa fé. É um fator importante também. Havia pessoas não adventistas, um grupo lá, e alguns deles se levantaram, atenderam o apelo, se entregaram a Jesus, aceitaram a mensagem adventista. Apresentei-os ao Senhor em fervorosa o quê? Oração. Lembre-se, ela faz o apelo, a congregação se levanta, na maior parte, e aí ela faz o quê? Uma vez que a congregação se levanta. Exatamente, ok? Apresenta ao Senhor em fervorosa oração, e sabemos que tivemos a manifestação do Espírito de Deus. Sentimos que havia sido realmente obtida uma vitória. Ok? Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 1, na página 150. Agora nós vamos ver um apelo. E eu acredito que essa citação ela é bastante importante, porque a irmã White mesmo relata como foi aquela experiência do seu apelo, da resposta da congregação, da sua oração no final do culto. Agora vamos ver um apelo que ela fez no seu sermão da Associação Geral, de 18 de maio de 1909. Okay? Da mesma forma, ela pregando, ela faz o apelo e existe registro do seu sermão, que o Senhor vos ajude a lançar mão dessa obra, como nunca dantes o fizestes. Esse é o apelo. Falo-eis, ergue-vos-eis aqui e dareis testemunho de que fareis de Deus vossa confiança e o vosso ajudador. Levanta-se a congregação quando ela faz o apelo, porque no apelo ela deixa claro que ela gostaria que a congregação fizesse o quê? Se erguesse, ok? Quando você vê no inglês é até mais clara a terminologia usar. Se colocasse em pé, ok? Continuando, orando. Graças te dou, Senhor, Deus de Israel. Aceita esse compromisso deste teu povo. De que forma o povo selou um compromisso com Deus? De que forma eles manifestaram o compromisso? Se colocando em pé, ok? E aí ela oferece a oração. Isso centenas de pessoas presentes. Põe sobre eles o teu espírito, ok? Mensagens Escolhidas, volume 1. Página 152. Uma outra citação, agora um sermão dela na cidade de Buffalo, em Nova York, em um sábado, 17 de julho de 1909. Na mesma viagem que ela foi para a Associação Geral. 2 meses depois, ela faz um sermão nessa cidade e nós temos o registro do seu apelo, da sua oração e de que forma a congregação correspondeu. Quem de vocês aceitarão a Cristo e dar-lhes a sua vida como nunca haveis feito antes? Quem fará isso? Que possam se colocarem em pé. A congregação se levanta. Obrigado, Senhor. E ela continua: Pai Celestial, nós vimos a Ti neste momento e apresentamos-lhes a aliança que foi feita por este Teu povo. E ela continua em oração, manuscrito 123, 1909. Agora o que nós vamos ver, e é a última que eu quero mostrar, mas como eu disse, existem várias citações sobre a irmã White orando em pé, depois de seu sermão, após o apelo. Ok? Esta foi na Europa, e a oração final com a congregação foi realizada não de joelhos, nem em pé, mas assentados. Ok? Olha só o que diz aqui. Convidei os que desejassem as orações dos servos de Deus a vir para a frente.
todos os que haviam estado indiferentes, todos quantos desejassem voltar para o Senhor e buscá-los, diligentemente podiam aproveitar a oportunidade. Vários assentos foram prontamente ocupados e toda a congregação se pôs em movimento. Dissemos-lhes que o melhor que podiam fazer era o quê? Sentar-se, porque estava muito cheio. Mesmo onde estavam, e todos buscaríamos juntos ao Senhor, confessando os nossos pecados. Então fica claro aqui que, por causa da ocasião, estava cheio a congregação. Quando ela faz o seu apelo, está tão lotado que a irmã White e outros aconselham a congregação a se sentarem e fazer a oração da forma que estavam. Ok? Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 267 e 268. Também coloquei alguns testemunhos oculares que testificaram sobre a forma que a irmã White orava, principalmente no final do culto, quando ela fazia os seus apelos. Okay? O que nós vamos ver agora é uma declaração do pastor Robson, que foi um dos secretários de Ellen White, de 1902 a 1915. Okay? Um pastor reconhecido pela igreja, de confiança da igreja e de Ellen White, por trabalhar com ela por vários anos. Ele declara da seguinte forma, é claro, essa declaração vem justamente porque as pessoas queriam saber a posição correta de orar sempre, ou pelo menos na casa de oração. E aí ele faz a seguinte declaração. Aqui eu coloquei uma foto dele, foi bem difícil achar uma foto dele, na verdade é uma foto em grupo, e ele estava num dos cantos, que está o pastor Robson, que viveu de 1879 a 1957, tem estado presente repetidas vezes em reuniões campais e sessões da conferência geral, das quais a própria irmã White tem feito orações com a congregação. De que forma ela fez as orações? Em pé, e ela própria em pé. Okay? Isso é uma carta que ele escreveu. Isso você pode encontrar na Universidade da Andrews, ter acesso a esse documento. Também, se você quiser utilizar o centro white.org.br, você pode ter acesso a essa carta. Agora, uma outra testemunha ocular foi o seu próprio filho, William Clarence White, que é o terceiro filho de Ellen White, pastor ordenado, administrador da igreja, envolvido no estabelecimento de instituições de publicação da igreja, mais de uma, várias na verdade, de educação, auxiliar de Ellen White e membro da primeira comissão do White State. Devemos considerar que o pastor William White era um pastor extremamente respeitado na igreja adventista do sétimo dia na época, até mesmo indicado pela sua própria mãe para compor a primeira comissão do White State. Ou seja, sua mãe confiava nele. William White, na época que a sua mãe ainda estava viva, ele várias vezes ajudou a sua mãe a esclarecer citações que as pessoas mal interpretavam de sua mãe. Ele diz o seguinte em relação à oração, e ele foi membro da comissão do White State até a sua morte, até o ano 37. Tenho estado associado com irmã White por muitos anos em seus labores e nunca soube que ela aconselhasse as pessoas a ajoelhar-se durante a bênção o quê? Final. E nós vimos as citações que os seus apelos, ela orava em pé e até mesmo uma citação que a congregação estava sentada. Estive com ela muitas vezes quando a bênção final foi dada da maneira usual e ela parecia fazer o quê? Aprová-lo inteiramente. É verdade que tem havido ocasiões em que reuniões muito solenes eram terminadas por oração na qual a congregação se ajoelhava, mas isso era muito, o quê? Excepcional e muito incomum. Muitas vezes tenho ouvido-a
dar testemunho a homens que têm pontos de vista, que tipo de pontos de vista? Extremos. E lembra que a carta é em relação à oração sempre de joelhos, mas ele faz uma abrangência de outros pontos também. Em questões de pouca importância. Então, ele inclui a oração sempre de joelhos como uma questão de pouca importância. E aí ele continua, de que eles não estavam honrando a Deus, mas sim desonrando-o em seus esforços por tornar uma questões pequenas como se fossem muito sérias, ok? E essa carta ele escreveu justamente pelo mesmo pedido que foi feito ao pastor Robson, para que se colocasse um fim na discussão entre se pode orar de pé ou não no culto formal, ok? Como resolver a aparente contradição? Porque lembrem-se, o texto era claro. O irmão White repreendeu o jovem ministro que se propôs a orar em pé antes dela começar a pregar. E ela diz da seguinte forma, revendo aquela citação, onde nossos irmãos obtiveram a ideia de que devem ficar em pé quando estão orando a Deus. Um que tinha sido educado por cerca de 5 anos em Battle Creek foi solicitado a dirigir as orações. Quando é que ele foi solicitado a dirigir a oração? Antes de Ellen White falar ao povo. Okay? Nós temos que realmente avaliar a citação e considerar as palavras que lá estão e o contexto, e é claro, como nós fizemos, um contexto mais abrangente, outras situações. Nós não podemos, irmãos, formar opiniões e sermos dogmáticos e por vezes até mesmo querer impor sobre outros um conceito que nós fazemos sobre uma citação, um versículo, uma ideia, e ali nós construímos agora uma filosofia, uma ideologia, ok? É perigoso nós fazermos isso em nossa experiência religiosa, ok? Mas, enfim, aqui está. Ela está dizendo que esse jovem iria oferecer a oração. Em que momento do culto ele iria oferecer a oração? Antes do sermão. Conseguem ver isso, sim ou não? Ok, vamos continuar. Mas, quando o contemplei ereto, antes do sermão, em pé, enquanto seus lábios estavam para se abrirem em oração a Deus, minha alma agitou-se dentro de mim para reprová-lo abertamente. Chamando-o pelo nome, eu disse, abaixe-se sobre os seus joelhos. Essa é a posição própria, o quê? Sempre. Alguns olham para essa citação e acham que sempre significa em qualquer circunstância, em qualquer momento, independentemente do que for, nós devemos nos ajoelhar sempre. Só que se nós realmente formos justos com o próprio texto, nós vamos ver que o sempre que ela falou é no contexto da oração antes do... Vocês já viram que a igreja adventista, quando tem a liturgia do culto divino, na oração principal, o que a congregação faz? Vocês sabiam o porquê que nós nos ajoelhamos na oração principal antes do sermão? Isso vem desde a época da irmã White. Ok? Isso vem desde a época da irmã White. É uma tradição que hoje nós fazemos e nem sabemos o porquê que nós fazemos. Mas foi porque ela deu o conselho que nós, no sermão, na oração principal de invocação a Deus, antes do culto, antes do sermão, perdão, nós devemos nos colocar de joelhos. Olha só essa outra citação. Quando a reunião é o quê? Iniciada pela oração, todo joelho deve se dobrar na presença daquele que é santo e todo coração deve elevar-se a Deus em devoção silenciosa. Aqui deixa claro que ela coloca como sendo a principal oração de invocação a Deus antes do sermão. Deve ser feita sempre de joelhos. Então, irmãos, eu quero que vocês vejam, vamos sair um pouco da oração de joelhos e vamos entender
princípios mais aprofundados. Okay? O perigo de nós estabelecermos um ensinamento, sermos dogmáticos, sem antes fazer uma pesquisa abrangente sobre o assunto. É isso que eu estou tentando passar para vocês. Okay? E era isso que preocupou Ellen White enquanto elas estavam vivas. Lembra da citação? A irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo, e isso estava perturbando o coração dela. Porque não estavam considerando as circunstâncias, a ocasião, e faziam uma regra para todos os casos, quando não deveria. Não entenderam o princípio por detrás da oração, no caso, né? Isso está em Testimony Treasures, volume 2, página 195. É interessante, irmãos, nós realmente avaliarmos isso, porque os irmãos que acabaram entrando no mito da oração de joelhos sempre, ou pelo menos no culto na igreja, o argumento é que a igreja não está fazendo o correto, que os irmãos estão em rebelião contra Deus, que estão em pecado aberto quando o conselho é claro, sempre. Eu fiquei surpreso, né, ao me aprofundar desse tema, por amor aos irmãos. Eu acredito que muitos não entraram nesse mito, mas eu acredito que todos podem se beneficiar com esse estudo, porque você está aprendendo o princípio de como se estudar a palavra de Deus. E você pode utilizar para ajudar irmãos que entraram no mito. Mas os que aderiram ao mito acabam transmitindo uma desconfiança quando a igreja esteve neste ponto certo o tempo inteiro. Ainda que sem saber o porquê, de forma tradicional. É possível orar de joelhos sempre e ainda assim não estar honrando a Deus? Então existe um princípio universal por detrás destes ensinamentos que nós devemos aprender. E qual é o princípio universal? Isso nos leva para o próximo ponto. Qual é o princípio universal que podemos aplicar em qualquer oração? Vamos aprender. Olha essa citação. Vamos ler essa citação junto do Espírito de Profecia, Obreiros Evangélicos, página 176. Diz assim: alguns consideram ser sinal de humildade orar a Deus de maneira comum, ou seja, essa maneira comum está falando da irreverência, okay? De forma descuidada. Como se estivessem falando com um ser humano. É verdade que nós devemos abrir o nosso coração para Deus como um amigo. Mas essa frase está tentando nos ensinar que nós devemos não ter receio, ou não devemos ter receio de nos aproximar de Deus e de falar qualquer coisa que nós precisamos a Ele. Mas ainda assim não devemos falar com Ele como se fosse que Ele é um qualquer, um ser humano como nós. Eles profanam seu nome misturando desnecessária e irreverentemente, olha só essas duas palavras interessantes aqui, importantes para nós, em sua oração, em suas orações as palavras Deus Todo-Poderoso, tremendas e sagradas palavras que nunca deveriam passar pelos lábios, senão em tom de quê? Submisso e com sentimento de respeito. Então nós podemos aprender aqui princípios universais sobre a oração: submissão, respeito a Deus, reverência. Independentemente de estarmos orando de joelhos, sentado como Davi, ou como aquela congregação na Europa, ou em pé. Submissão, respeito, reverência, solenidade, fervor. Reconhecer a nossa dependência de Deus. Uma outra citação diz assim: o ministro deve entrar na casa de oração com uma compostura digna e solene. Chegando ao púlpito, deve inclinar-se solene e fervorosamente, pedir a assistência de Deus. É por isso que quando a plataforma entra, o que se faz? Se coloca de joelhos. Cada um dos congregados deve, de cabeça inclinada, associar-se ao pregador em silenciosa oração. Ao ser aberta a reunião com oração, cada qual deve se ajoelhar na presença do Altíssimo e elevar o coração a Deus em silenciosa oração. Algumas vezes são os moços e moças que revelam tal pouco respeito pela causa de Deus, que se entretêm em conversar durante a pregação. Deus quer ouvintes atentos. Testemunhos Seletos, volume 2, páginas 195 e 196. Okay?
Então aqui nós aprendemos claramente que o princípio universal é a reverência, a submissão, a dependência, o respeito a Deus, o reconhecimento da sua majestade. Vamos falar agora sobre alguns exemplos de oração. Quando é ou não apropriado orar de joelhos? O que eu vou colocar aqui para os irmãos é baseado no nosso estudo. Eu não vou dar mais citações e textos bíblicos inspirados para os irmãos, ok? E o que eu vou colocar aqui, baseado no estudo que fizemos, okay, nos princípios que nós aprendemos, não deve ser uma regra. Não deve ser o quê, irmãos? Uma regra, porque circunstâncias alteram os casos. Okay? Eu não quero agora tirar alguns de uma regra e colocá-los, prendê-los a uma outra regra. Estou colocando aqui práticas que eu vejo ser coerente, que nós estudamos na maioria das circunstâncias que eu vou colocar. Mas pode haver variações, ok? Então vamos lá. Não apropriados se colocar de joelhos. Que situações seriam essas? Quando a pessoa que dirige a oração pede para se colocar em pé. Então você está na igreja e o irmão está lá na frente e ele diz para a congregação se colocar em pé. E você se ajoelha, isso é irreverente. Okay? Isso é desrespeitoso. Evangelismo público, onde vem várias pessoas da comunidade que nem oram a Deus e muitos não têm interesse pelo estudo de Deus, mas pela graça de Deus e o poder do Espírito foram induzidos a vir ao evangelismo, e louvado seja Deus se eles orarem em pé. Muitos deles não estão preparados para pedirmos para eles se colocarem de joelhos. Okay? Talvez quem é obreiro bíblico ou evangelista, ou pastor evangelista, pode se identificar mais com o que eu estou falando aqui. Repetidas vezes em uma mesma programação. Ou seja, você está na igreja e aí o irmão pede para se ajoelhar, todos se ajoelham, e aí vai fazer uma outra oração de joelho, uma outra oração de joelho, uma outra oração de joelhos. Não é o mais apropriado, ok? Principalmente para os visitantes. Em ambientes sujos, molhados ou fisicamente nocivos. Não consegui expressar de forma melhor, mas às vezes um chão que é todo áspero ou alguma coisa desse tipo, né, não é conveniente se colocar de joelhos. É desonroso a Deus. Coloca o profeta, porque nós estamos clamando que foi ordem do profeta, né, da profetisa. Coloca como uma pessoa extremista e Deus se torna também uma pessoa sem bom senso. Contatos de estudo bíblico não adventista, ok? Se você está estudando na comunidade, e aí você vai fazer a oração para iniciar ou para terminar, ainda não é hora de estar pedindo para o seu contato se colocar de joelhos. Não está preparado. Para as refeições, okay? É claro, né? Se eu estiver na casa de um irmão, o irmão disser para mim, vamos nos ajoelhar para fazermos a oração pela comida, eu vou me colocar de joelho, porque se eu ficar em pé, o irreverente sou eu. Okay? Mas de forma geral não é necessário. Deus não exige isso de nós. Quando é apropriado, então? Na oração principal do início do culto divino, como é na liturgia da igreja, ok? Uma das orações antes do sermão. Na bênção final, quando indicado pelo orador. Se o orador pedir para ajoelhar, o mais apropriado, o mais reverente é nós nos ajoelharmos também. Ocasiões especiais quando indicado pelo ministrante, como Santa Ceia, ordenação, dedicação de criança, unção de enfermos, etc. No culto devocional pessoal, como nós vimos também o exemplo de Daniel. O apelo aqui que eu tenho para nós é o seguinte: devemos exercer o bom senso na oração para não sermos pedra de tropeço ao nosso próximo, quando nós somos dogmáticos, incisivos e colocamos pesados fardos sobre as pessoas e tornamos isso uma regra de fidelidade a Deus. Isto é ser pedra de tropeço. Devemos ter paciência com aqueles que mal compreenderam esta questão, ok? Não devemos repeli-los, não devemos julgar a motivação. Isso daí não é o nosso dever fazer, mas devemos tratar com
amor e carinho. Devemos recorrer a materiais bem embasados na verdade para compartilhar com nossos irmãos. Se nós vemos que um irmão na igreja, ele está causando escândalo, né? Toda a congregação se levanta. E aí uns 2, 3 colocam de joelhos. E aí fica aquela situação constrangedora. Então, com muito amor e carinho, sem repelir, sem julgar, nós devemos ajudar esses irmãos. Não chegando e falar, olha, você está errado. Não. Apresente materiais bem embasados, que vão apelar para o raciocínio, para a razão. Ok? Então, que Deus possa nos ajudar a não somente orarmos de uma forma que vai honrar e glorificar a Deus, mas também a estudarmos qualquer tópico de uma forma responsável, de uma forma abrangente, para que conceitos não sejam formados com um texto aqui ou uma opinião ouvida ali, né? Vamos nos colocar de joelhos e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, gostaria de agradecer pelo, mais uma vez, temos momentos de estudo para passarmos juntos. E gostaria de agradecer também pela Tua palavra nos orientar em até mesmo pontos como este, sobre como devemos nos aproximar do Teu trono de graça. E gostaria de pedir que o Senhor possa colocar em nosso coração reverência, respeito, amor, e possamos reconhecê-lo como nosso Deus soberano em todos os momentos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.